Bem-vindo à aula de gerência. Vamos falar, a sessão 3.1, que vai falar sobre o projeto, da cadeia de suprimentos, como é que a gente elabora um projeto para montar uma cadeia de suprimentos. E a sessão 3.2 já fala da elaboração e implementação do projeto que a gente fez. Vamos lá. Então, começando aqui com o projeto da cadeia de suprimentos. Então, nós falamos um pouco sobre cadeia de suprimentos, nas aulas anteriores, tá? Então, o que a gente tem que entender é que para essa cadeia de suprimentos acontecer, existem algumas fases de decisão que a gente tem que tomar, durante essa cadeia de suprimentos. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas fases e explicar, a princípio, nessa aula de hoje, a estratégia, do projeto da cadeia de suprimentos. Então, vamos lá. As três fases são estratégia ou projeto da cadeia. Nessa fase aqui, é onde eu vou fazer a estruturação da cadeia. Vou definir aqui quais são os processos que cada estágio vai desempenhar e que cada estágio vai desenvolver, tá? A segunda fase é o planejamento da cadeia de suprimentos. É aqui onde eu faço, em conjunto, a definição de políticas de operacionais, como é que eu vou operacionar essa cadeia de suprimentos, e esses planejamentos, então, eles são feitos aí a curto prazo, tá? Com algumas restrições que são colocadas nesse planejamento. Um outro ponto é a operação da cadeia de suprimentos. São decisões aí de já mais de curto prazo e tem com finalidade de colocar em prática aí as políticas operacionais. Então, como é que vai ser feito, onde que carrega, onde que descarrega. Então, essas são as três fases aí do projeto de uma cadeia de suprimentos. Então, como eu comentei, nesse primeiro momento, nós vamos falar apenas da primeira fase, que é relativa aí ao projeto dessa cadeia de suprimentos, tá? Então, como a gente já viu em aulas passadas, lá na seção 1.3, nós falamos um pouquinho sobre projeto, tá? Então, lembra, o projeto, ele é uma ação temporária, então ele tem lá o seu começo e tem o fim, e o projeto ele tem um objetivo único, próprio, que é criar um produto ou criar, tá, um serviço. Então agora a gente vai usar um pouquinho sobre projeto para a gente começar a criar um projeto de cadeia de suprimentos, beleza? Então, a gente vai passar a ter aí uma visão um pouco mais completa dessa cadeia, dessa rede, e como a gente faz para gerenciar esse projeto. Dá só um minutinho para mim, pessoal. Beleza, voltei, fui ali pegar um pouquinho d'água. Vamos lá. Então, para que esse projeto ele possa ser desenvolvido aí, ser feito em uma base, uma base forte, uma base sólida, e que tem aí, que se inicie coerente, a gente tem que primeiro entender qual é a expectativa, quem é o consumidor final desse projeto.
Então, quando eu monto um projeto de cadeia de suprimentos, eu tenho que saber quem eu vou atender, quem é o meu consumidor final, porque dependendo do meu consumidor final, do meu tipo de consumidor, a minha cadeia de suprimentos, esse projeto tem que acompanhar essas especificações e essas necessidades do consumidor final. Então, para que eu possa ter um projeto sólido e bem feito, eu tenho que entender aí qual é o meu consumidor final, beleza? Então, a resposta para essa pergunta, ela deve dar para vocês, né, algumas características que vão influenciar justamente nessas escolhas futuras, como o localização, e outras características, como qual é o tipo de produto, tamanho, como é que vai ser feita a roteirização, tamanho de lotes. Então, tudo isso vem de eu descobrir quem é o meu consumidor, beleza? Então, a identificação do segmento dos produtos também deve ser considerada, pois ela influencia diretamente nessas ponderações. Então, dependendo do produto, eu vou mudar aí o meu tipo de veículo, eu vou mudar aí algumas exigências de transporte. Dependendo do tipo de produto, eu tenho que acionar outros órgãos, como, por exemplo, Ministério do Exército, Polícia Civil, se for algum produto que ele tiver o seu controle de circulação por alguns desses órgãos, então eu entendo aqui quais são essas características, né, o segmento dos produtos, eu tenho que me adequar para eu não estar montando aí uma cadeia de suprimentos e eu deixei para trás, não levei em considerações alguns quesitos legais em função do produto, beleza? Então, falando um pouco do segmento de produtos, existem aí 3 tipos de cadeias que eu tenho que olhar, né? Para cada segmento, para cada linha de produto e para a cadeia que ele é organizada por segmento de mercado. Vamos falar um pouquinho mais para frente de cada um, beleza? Só um aviso, pessoal, no final da aula eu vou passar para vocês um trabalho para vocês me entregarem, beleza? Aí até o final do semestre. E também vamos falar um pouquinho sobre o avaliar, né? A resposta, né? O preenchimento de vocês, da turma de logística, a gente precisa dar uma aumentada aí para que mais pessoas participem, para que a gente possa validar o programa avaliar, tá? Mas depois eu vou falar com mais detalhes no final da aula, tranquilo? Então vamos lá. Cada um desses modelos ou tipos, né, eles têm que ser estruturados com base em informações, de novo, e características do seu perfil de consumidor ou em seus produtos, beleza? Então, o próximo passo é a gente pegar essas características que foram levantadas e vamos colocar isso num papel, beleza? Então, com algumas ferramentas, como fluxogramas, fluxograma é muito utilizado na área de logística, tá? Não só para fluxo de material, mas também para fluxo de informações e da área financeira. Algumas empresas esquecem que o fluxograma ele também deve ser usado, deve se preocupar também com o fluxo de informações e da parte financeira da operação, não só com o fluxo físico do material, tá? O que a gente vê bastante por aí é a gente ter fluxo de produto, quando chega, para onde vai, o que faz, mas a gente esquece muitas vezes de fazer um fluxo de informações. Quem que eu tenho que informar, né? Se acontecer tal coisa, eu tenho que fazer o quê? Então, o fluxograma, ele é uma ferramenta muito utilizada e não deve ser utilizado somente para fazer o fluxo físico do material, beleza? Então, ou seja, a gente não pode esquecer, né, que eu posso usar para informações e para o financeiro, e que dentro dessas cadeias
elas apresentam, obviamente, trâmites diferentes, né? Tanto no trâmite físico quanto no trâmite de informações, tá? Então, quando eu começo a utilizar esses fluxos, fazer aí as minhas operações de uma maneira mais estruturada, isso passa a ser um excelente cenário para que a gente possa prover melhorias competitivas, tá? Então, a gente sabe que hoje o preço final do produto no mercado, a gente não consegue aumentar o preço a hora que a gente quer, não é assim que funciona. Então, se eu consigo promover um cenário dentro da minha empresa, que eu consiga prover melhorar os processos, melhorar o tempo, então, consequentemente, eu passo a ser mais competitivo, eu consigo, em alguns, dependendo do tipo de melhoria, reduzindo o processo, baixar o meu custo, e, obviamente, eu começo a ter daquele produto uma lucratividade melhor, porque eu passo a fazer aquele produto ou com um custo mais baixo, ou eu passo a produzir mais produtos com menos horas, né, com menos mão de obras, enfim, eu consigo aí trazer ou dar opções de melhorias para o meu processo, beleza? Então, ou seja, né, falando aqui, dando continuidade, o que pode tornar a cadeia um diferencial no mercado, dando esse retorno para a empresa que implanta esse projeto, que implanta esse acompanhamento, além de oportunidades de novos mercados, já que a gente está estruturando essa implantação dessa cadeia de suprimentos, beleza? E, consequentemente, aí o que possibilita aí ter mais visibilidade no mercado, beleza? Então, próximo, a gente realizar os estudos de atividades que deverão ser feitas, a gente tem que fazer uma avaliação dessas conclusões. Então, ou seja, depois que eu coletei as características do produto, do meu consumidor final, montei os fluxogramas, né, eu tenho que avaliar, tirar as conclusões do que o que isso traz de benefício, tá? Então, avaliar tudo que foi levantado, os estudos que foram feitos, né, abrangendo também aí recomendações, propostas inovadoras, comentários, né, e algumas exigências que devem ser atendidas, beleza? É claro que não existe aí uma fórmula mágica, né? Mas vamos tentar dar uma olhada aqui quais são esses fatores que a gente deve considerar quando eu vou fazer uma formulação, né, dessas estratégias da minha cadeia de suprimentos. Então, primeiro, a gente tem que entender que, né, uma cadeia de suprimentos, ela deve ter uma visão cíclica, né, das operações. Então, o que é isso? O que é ter uma visão cíclica? Na cadeia de suprimentos, os processos eles são divididos em ciclos. Então, eu tenho o ciclo da produção, os ciclos de transporte, de manufatura, de revenda, de venda. Então, quando eu consigo ter uma visão de todos esses ciclos, e ainda mais entendendo que esses ciclos com outros estágios, né, a gente consegue formar na cabeça, né, formar no nosso planejamento, qual a melhor estratégia para cada ciclo dessa minha cadeia de suprimentos, beleza? Então, o que a gente dessa definição? Então, imagine assim, ó, que em praticamente todas essas cadeias existem aí 4 ciclos, tá? Vamos falar basicamente de 4 ciclos. Aquele primeiro ciclo, onde eu tenho o pedido do cliente, é quando ele coloca o cliente. Então, quando o cliente coloca o pedido, é o início de todo o processo, começa ali, na solicitação do pedido do cliente. Então, é chamado de ciclo de pedido do cliente. É aí que nasce tudo.
Depois eu tenho o ciclo da manufatura, então, ou seja, eu preciso produzir aquele produto que foi pedido. Tá? Então, nesse ciclo de manufatura, é o processo que eu tenho a fabricação ou a montagem, né, dos produtos ou serviços que serão entregues aos clientes finais. Então, a gente chama esse segundo ciclo de manufatura, que é o processo de fabricar ou montar o produto ou serviço. Um outro ciclo é chamado de ciclo de reposição, então, ou seja, geralmente esse é o processo de distribuição entre as empresas que fabricam o produto, tá? Dessa empresa aqui da manufatura, que fabrica o produto com os seus atacadistas ou varejistas. Então, eu tenho aqui a empresa que fabrica e eu tenho aqui os meus distribuidores e os meus varejistas que vão fazer depois o abastecimento do mercado, né, que vão atender os meus consumidores finais. Por último, eu tenho aqui o ciclo de aquisição, também chamado de procurement, como se já explica, né, a tradução aí em inglês, é a compra do produto ou serviço pelo fabricante, beleza? Então, é a aquisição do meu produto ou serviço pelo fabricante. Então, esses são os quatro ciclos que a gente tem que entender desse processo. E aí, então, agora vamos, já que a gente viu um pouquinho dos ciclos, vamos dar uma olhada aqui, né, em todas as etapas desse processo, como fica mais ou menos essa figura. É basicamente aquele desenho que a gente tem da cadeia de suprimentos. Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, o ciclo de aquisição, que começa com o fornecedor, o ciclo de manufatura, que a gente está falando do fabricante, que vai pegar, né, as aquisições aqui das matérias-primas, transformar em produto acabado, e aí eu tenho o ciclo de reposição, que é feito pelo meu distribuidor, até que eu tenho o ciclo do pedido, que é feito para o revendedor, que vai atender aí o meu cliente final, beleza? Então, basicamente, essa é uma sequência que vocês já conhecem, né? Mas a gente falou de uma sequência linear, né? Eu tenho o fornecedor da matéria-prima, né? O cara que revende, o cara que a manufatura, o cara que distribui para as lojas, até chegar no meu cliente final. Então, esses são os ciclos dos processos da cadeia de suprimentos, beleza? Então, começa com o fornecedor, fabricante, distribuidor, revendedor, até que chegue até nós, o cliente final. Então, o que a gente viu aqui na figura anterior? Uma visão macro de todo o processo. Então, abrangendo aqui desde o início, com a solicitação do fabricante ao fornecedor de matéria-prima, até a compra do produto ou serviço pelo consumidor final, tá? Da cadeia. Agora, vem um ponto interessante que a gente tem que analisar, que é o seguinte: um outro fator que impacta diretamente na estratégia da cadeia de suprimentos, desse projeto, é o que a gente chama de shelf life. Então, alguém já ouviu falar em shelf life? Eu vou até tirar aqui e voltar o slide, porque já tem a explicação ali. Então, eu queria ouvir de vocês aí, quem trabalha com logística, se já ouviu essa expressão shelf life. Opa! Ninguém? Ninguém ouviu? Beleza, bora lá explicar o que é isso então. Ô pessoal, só para ver, vocês estão aí? Só fala um oi para mim aí. Sim, professor. Beleza, Francisco? Beleza. Rapaz, nós estamos com... Deixa eu ver quantas pessoas na sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas
de um total de 70 ele vai fumaça. Então não tem nem 10% da galera aqui. Tá bom, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Shelf life, o que é esse negócio, tá? Shelf life, se a gente traduzir para o nosso português direto, ele significa vida de prateleira, tá? Shelf é prateleira e life é vida. Então, ou seja, em resumo, ele é o tempo, a data de validade do produto, tá? Para a gente simplificar. Então, ou seja, ele consiste, né, é o tempo útil que o produto tem para ser adquirido, para ser consumido, tá? Então, aqui ele dá um exemplo, imagina você com um iogurte, passa aí por todo o processo de fabricação, né? E no final da embalagem ele recebe lá aquela informação. Opa, tá chegando mais aluno aqui, só um instantinho. Então ele recebe lá um carimbo dizendo qual é a data de validade, ou o tempo que ele deve levar para ser consumido. Tá? Então, durante aquele tempo ele está apto ainda para o consumo. Tá? Então esse prazo ele pode ser de semanas, pode ser de meses ou pode ser de anos, dependente aí depende do produto, né, que é fabricado, tá? Então, ou seja, após esse prazo, o produto ele não pode ser mais consumido, porque ele já teve aí a sua integridade já foi comprometida, tá? E aí, se você comer, você sabe que você pode tá causando aí um malefício aí para a sua saúde. Então, um exemplo prático aí para vocês colocarem deixarem na cabeça aí. Imagine aquele queijo que você comprou e largou na geladeira, naquela bandejinha lá, e acabou esquecendo, e depois foi abrir e o queijo estava mais ou menos assim. Então, ou seja, essa data de validade aqui já foi, tá? Então, quando se tem... Agora imagine, isso eu estou dando um exemplo prático aí, para você, né, começar a entender e começar a imaginar o quão complexo é eu montar uma cadeia de distribuição para produtos que têm esse tipo de característica, que vence. Então, imagine como deve ser esse projeto com armazém refrigerado, né, com um caminhão aí frigorífico, para não que sempre tem que ser transportado e armazenado a uma certa temperatura, senão eu posso acelerar esse processo de validade, né? O produto ele tem uma certa validade desde que ele esteja conservado, né, em algumas condições. Então, se não tiver, eu acabo acelerando o processo de deteriorização desse produto, tá? A gente tem alguns exemplos, claro, e aí vocês têm que ficar esperto dessas comidas quase prontas aí, né, ou semi-prontas, sei lá, que a gente compra e só coloca no micro-ondas para esquentar, para ferver, pizza principalmente, tá? Tem que tomar um cuidado muito grande com essas pizzas que a gente compra aí, né, e só coloca no micro-ondas. Eu já vi aí casos sérios de a hora que você tirar a pizza, tá parecendo desse jeito aqui. Tá? Então fique esperto com esse tipo de produto, beleza? Bom, então, além do entendimento e análise, né, da estratégia, em função das variáveis que impactam na cadeia de suprimentos, e uma delas nós acabamos de falar é a questão aí do shelf life, o projeto ele deve tomar aí algumas decisões. Então, por exemplo, sobre a estrutura da cadeia de suprimentos e quais os processos para cada estágio. Então, ou seja, o que cada estágio vai realizar. Então, veja, na cadeia de suprimentos, que a gente tem desde o fornecedor até o consumidor final, então, existem estágios onde essa mercadoria, no caso aqui, no exemplo, a matéria-prima, ela vai sair, né, do fornecedor, ela vai chegar na indústria que vai ser transformada, ela vai chegar na rede de distribuição, que vai alimentar o varejo, né, que vai alimentar os consumidores. Então, nesses processos aqui, eu tenho que entender em cada estágio aqui o que vai acontecer. Eu tenho que ter essa visão, eu tenho que saber essa estrutura, o que acontece em cada passo quando ele sai do fornecedor para a indústria. E isso, né, em cada estágio aqui,
dessa minha cadeia de suprimentos. Então, eu tenho que entender essa estrutura, como é que funciona. Um outro ponto é as estratégias de cada cadeia de suprimentos. Então, ou seja, se eu for atender uma rede de supermercados, eu tenho uma estratégia. Se eu for atender uma rede de restaurantes, eu tenho que ter uma outra estratégia. Se eu vou atender uma rede de revendedores, eu tenho que ter uma outra estratégia. Então, eu tenho que montar essas estratégias, porque a minha cadeia de suprimentos, essas estratégias são diferentes. Dependendo do tipo de cliente, do tipo de produto, como eu comentei anteriormente, eu tenho. Imagine que aqui eu vou atender uma rede de supermercados, por exemplo. Então, supermercados, ele tem que ter, ou açougue, por exemplo, né? Então, o açougue, ele tem que ter um cuidado muito grande no transporte, na armazenagem do produto, porque estraga rápido, né? A carne, se ela não for vendida rápido, ela vai estragar. E aí, se você der uma bobeada nesse processo, e você chegar a deixar uma carne vencer, uma carne estragar, aí, meu amigo, só Deus sabe o que a pessoa vai fazer para não perder aquilo, tá? E hoje a gente sabe, se vocês não sabem, fiquem sabendo, existem aí N produtos que eu posso dar uma maquiada na carne, produtos que eu tiro o cheiro, a carne ela tá praticamente podre, eu tiro o cheiro do podre da carne, eu dou uma cor mais avermelhada para ela, ela parece que acabou de ser cortada do boi que acabou de morrer, tá? Então, não é esse tipo de atendimento para esse tipo de produto, tá? Então, a estratégia para que eu possa atender esse tipo de produto, então, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem executada, beleza? Um outro ponto é locais e capacidade das instalações. Então, onde é que esse meu produto vai ficar armazenado? Onde eu vou fazer a movimentação? Onde vai ficar localizado, né, essa minha instalação, esse meu armazém, essa minha planta? Então, é um outro fator muito importante dentro de uma cadeia de suprimentos, porque dependendo do local que você vai colocar essas instalações, ela pode ficar longe de tudo que você tem que ligar um ponto ao outro. Então, se eu tenho um mercado consumidor muito grande aqui na região de São Paulo, por exemplo, e eu tiver o meu CD de transferência ou num outro estado, já fica inviável, tá? É claro, eu dei um exemplo muito longe, né? Não faz sentido, mas é para vocês pensarem. Então, eu tenho que analisar qual é o meu cliente, onde ele está, qual é o perfil, e montar aí umas instalações que estejam próximas a esse mercado consumidor e também ao mercado que está abastecendo. Então, ou seja, tem que estar todo mundo perto, porque senão eu começo a encarecer o frete, eu começo a perder espaço por conta de demora na entrega dos produtos, tá? Então, eu acabo não sendo competitivo também. Um outro ponto os produtos que vão ser fabricados, né? E aonde eles serão e como eles serão armazenados, tá? Então, ou seja, qual é a linha de produto que eu vou fabricar, como é que eu vou armazenar, se é no local só, se são em vários locais, para que eu possa atender mais rápido certo mercado. Então, tudo isso tem que ser pensado também nesse projeto de cadeia de suprimentos. Um outro ponto importantíssimo são os meios de transporte, tá? Então, eu posso, se eu tiver uma escolha modal de transporte errado, eu posso estar perdendo ali todo o meu lucro. Ou posso não atender de maneira eficiente o meu consumidor final, beleza? Então, um outro ponto importante, um outro fator importante é a questão do meio de transporte. Outra coisa importantíssima que praticamente vocês não vão escutar nenhum tipo de processo, nenhum tipo de projeto onde não se envolva sistemas de informação. Então, basicamente e atualmente,
se você não estiver suportado por sistemas de informação, você já está anos-luz atrás do teu concorrente, tá? Isso é líquido e certo. Então, sistema de informação, você tem que estar muito bem amparado, tem que estar muito bem calçado por eles, beleza? Bom, como eu comentei, hoje nós vamos falar de dois tópicos, né? Então, o primeiro já foi, que é você fazer essa preparação, né, de como montar uma cadeia de suprimentos. Então, tem um exercício para vocês me responderem dessa sessão 3.1, tá? E a gente vai falar agora da elaboração dessa implementação. Primeiro nós falamos de um plano, do projeto de montar para se montar uma cadeia de suprimentos. E agora a gente vai falar sobre, depois de o plano montado, a elaboração e a implementação, tá, desse projeto, beleza? Então vamos lá. Então, como nós acabamos de ver, tá, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos básicos, né, de projetos em cadeia de suprimentos. Nós falamos também que a gente tem que entender, essa é a oportunidade que a gente tem de entender e compreender sobre essa visão cíclica, né, que existem ciclos entre várias etapas dessa cadeia de suprimentos. Então, agora, nessa nova aula, nessa nova sessão, a gente vai um pouquinho mais a fundo, né, nesse e em outros conceitos, que é o conceito de você elaborar essa implementação, beleza? Bom, como dito aqui, né, então, existe uma complexidade, né, sobre o conceito de projeto, dessa visão estratégica integrada, beleza? Então, o que torna esses conceitos um pouco mais complexos? Então, para a gente começar a entender, né, essa palavra integrada, a gente tem que perceber que a utilização dessa palavra de maneira, né, certa ou incorreta no nosso dia a dia, né? As empresas, elas trazem uma visão de unificação, de uma junção dessas propostas e de todas as ações e decisões que a gente tem, para dentro de todas as áreas da organização, tá? Só que não é bem assim. Eu não posso juntar tudo num pacote só. Lembra, a gente vai falar um pouquinho sobre visão cíclica, tá? E quando eu falo em visão cíclica de cadeia de suprimentos, eu não posso juntar como se fosse um pacote só. Eu não posso dizer, eu não posso unificar. Eu tenho que entender aqui cada etapa, cada processo, cada ciclo, ele tem um conceito diferente, ele tem uma maneira diferente de eu entender como eu trabalho, como são as normas, como são as exigências, mas olhando para aquele ciclo. Eu não posso olhar para a cadeia de suprimentos como um todo e tentar aplicar ali um conceito para tudo, beleza? Então, exemplificando aqui de maneira rápida para vocês, né? A cadeia de suprimentos que trabalha de maneira integrada tem como objetivo a satisfação do cliente. Beleza, tá? Só que a gente pode entender que, trabalhando dessa maneira, não iremos nos prender apenas em objetivos isolados, tá? Por áreas ou departamentos. Então, ou seja, eu tenho que, apesar de... Então, é isso que quando a gente fala de trabalhar aqui de maneira integrada, é assim, mesmo eu olhando dentro dos ciclos, que ali eu tenho situações diferentes e que eu não posso, a mesma... eu vou voltar aqui num desenho, aqui, beleza? Então, por exemplo,
Algumas tratativas que eu faço nesse ciclo entre fornecedor e indústria não servem para eu utilizar, por exemplo, nas tratativas de varejo e consumidor, beleza? Agora, tudo que eu estou fazendo nesse tipo de tratativa, nesse tipo de tratativa, nesse tipo de tratativa, é para atender esse cara aqui, ó, o consumidor final. Entenderam a diferença? Então, ou seja, apesar de eu não conseguir utilizar para esse ciclo, o que eu utilizo aqui, tudo que eu estiver fazendo aqui tem que ser em função de atender a necessidade desse cara aqui, beleza? Então, apesar de eu não poder utilizar as mesmas diretrizes, as mesmas atividades, apesar de eu não poder utilizar aqui os mesmos conceitos para tudo, mas tudo que eu fizer aqui é em função de atender esse cara aqui no final, beleza? Então, só voltando aqui. Então, eu não posso ter aqui objetivos isolados por áreas, tá? O objetivo é um só. Qual que é o objetivo? É atender esse cara aqui, tá? Mas dentro de cada ciclo, tá? Aí sim, eu tenho que atender aquele objetivo comum ali, para que no montante eu consiga fazer esse cara aqui satisfeito, beleza? Então, já as cadeias de suprimentos que não trabalham com essa visão, né, tem etapas separadas por áreas, ou seja, cada um atua em benefício ou buscando resultados individuais, que nem sempre trazem um benefício comum para a organização. Beleza? Então, é basicamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, um exemplo disso são empresas que fixam. Então, esse exemplo aqui é bacana. Talvez vocês até possam até ter vivenciado ele. Então, um exemplo claro é o seguinte. Imagine que uma empresa de vendas para o seu departamento comercial, ela propõe aí metas, né, com aumento de 10% nas vendas do mês. Só que ao mesmo tempo que ela propõe essa meta de 10%, que ela lança essa meta, né, de venda de 10% ao mês, ela estabelece metas de redução de custos para a área de compras e também estabelece redução de custos na jornada de trabalho para a linha de produção. Veja, é algo que não encaixa. Então, é quase que impossível aqui os três departamentos atingirem essas metas. Porque se para eu vender mais, né, muitas vezes aqui compras tem que comprar mais matéria-prima para que a produção possa produzir mais produtos, para que estejam disponíveis para que eu possa vender, consequentemente aumentar aqui as minhas vendas em 10%. Então, são metas muitas vezes individuais, mas não traz benefício para a organização. Então, ou seja, isso aqui tem que andar em conjunto. É o mesmo exemplo. Essa meta, né, comum para a organização, dentro da cadeia de suprimentos, é atender o meu cliente final. Então, eu não posso ter em um elo dessa minha cadeia né, exigir que tenha aumento de 10% se eu não compro mais matéria-prima, se eu não produzo mais. Tá? Então, a gente tem que ficar esperto aqui para que algumas metas individuais elas não estejam prejudicando ou estejam amarradas com outras metas impossíveis de se fazer. Beleza? Então, só finalizando o exemplo, é claro que se eu não comprar matéria-prima, eu não vou conseguir produzir os produtos. Consequentemente, eu não vou ter produto disponível para venda, logo, eu não vou conseguir a minha meta aqui, que é aumentar em 10% as vendas. Claro, esse é um exemplo muito simplista, né? Alguém pode chegar e falar assim, puxa, mas será que esse cara não pode aumentar as vendas não produzindo mais? Vendendo o que eu tenho em estoque, vendendo o que está parado, vendendo o que está obsoleto.
tá? Mas aí são estratégias de vendas, né? Aqui foi somente um exemplo para a gente ver que algumas metas individuais, elas acabam não sendo atingidas porque eu lanço metas para outros departamentos e que afetam diretamente no atingimento daquela meta, beleza? Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo que eu dei, de ter produto em estoque, por exemplo, parado, seria possível se eu não tivesse atrelado a isso aqui, essas outras metas aqui, ó. Então, se eu chego e falo assim, ó, vocês têm que ter um aumento de vendas de 10%. Tá, quais são as ferramentas que eu tenho para isso? Ó, você tem estoque parado aqui, faz alguma ação de venda, alguma promoção, alguma coisa assim, beleza? Mas aí a gente já vai entrar num outro caminho que não é o da disciplina aqui em si, beleza? Então vamos lá. Então a gente já viu lá no comecinho que o projeto ele é algo único, né? Que tem o seu início, seu meio e seu fim, tá? Então a gente pode até questionar quando ocorre o final do projeto. Puxa, mas né, às vezes um projeto ele não acaba nunca, né? A gente pode até questionar isso, tá? Mas ele tem um final. Isso a gente não pode questionar. O que a gente tem que se atentar aí, né, para o fato inicial do projeto é entender o seguinte, né? Isso está muito ligado no escopo do projeto. Qual será o benefício final desse projeto? Ou seja, qual que é o foco do nosso projeto? Então, o projeto ele tem que ter esse escopo. Então, ou seja, é um projeto de redução de custo? É um projeto de aumento de vendas? É um projeto de mudança da nossa organização, né? do rumo, da direção? É o lançamento de um produto novo, ou etc. O projeto ele tem que ter esse escopo, tem que ter o objetivo, né? O foco do projeto qual é, tá? Outro mito aí que as pessoas acreditam é que assim, esse negócio de projeto ele é assunto só de grandes empresas, né? Que tem lá uma equipe específica para projeto, tem lá o seu gerente de projeto, tem as pessoas, né? Os stakeholders, tem lá os participantes, e isso só funciona em empresa grande. Em empresa pequena não pode nem sonhar em trabalhar dessa forma. Pessoal, muito pelo contrário aí, tá? Então, o que pode acontecer em empresas um pouco menores, com estrutura um pouco mais enxuta, o que pode ter aí é aquela dificuldade que a gente já conhece de toda empresa pequena, que é esbarrar aí numa questão financeira para realizar alguns projetos, né? Mas, por outro lado, empresas de pequeno porte, né, elas têm aí maior facilidade na implantação de projetos, porque a estrutura dela é menor, né, tem lá menos funcionários, eu tenho menos instalações físicas, beleza? Tem poucos departamentos, ou são departamentos pequenos, que dá para se controlar um pouco melhor. Tá? Então, tem suas vantagens e tem suas desvantagens, mas não quer dizer que projeto é coisa só para né, grandes empresas, grandes corporações. Muito pelo contrário, tá? Então, se vocês lembram, se vocês têm aí ainda, eu passei para vocês uma planilha de acompanhamento de projeto, tá? Acho que foi no Excel, se não me engano, vocês fizeram um trabalho num dia, numa aula. Então, essa planilha que eu passei para vocês de Excel, eu confesso para vocês que os projetos que eu gerencio é através dessa planilha. Então, eu não preciso de nenhum outro grande software aqui, essa é uma outra ilusão. Para eu gerenciar um projeto, eu preciso de um software para que eu possa ter um controle total. Não precisa, pessoal. Com a planilhinha de Excel, o que tem que se ter dentro de um projeto, seja ele controlado por um sistema próprio de gerenciamento de projeto, seja ele controlado por uma planilha de Excel, seja ele controlado por um quadro branco que vocês vão anotando, o que tem que ter para um projeto funcionar é disciplina e acompanhamento. Tá? Se você não tiver disciplina e acompanhamento do projeto, ele pode ser feito
no melhor programa de gerenciamento de projeto do mundo, que ele não vai dar certo. Tá? Porque não tem... É como você falar assim, é como você ter uma Ferrari, beleza? Tanque cheio, né, todos os acessórios, conectividade 100%, mas você não sabe dirigir. Ou você não tem aquela pessoa que vai dirigir aquela Ferrari. Ela vai ficar paradinha na garagem, ela vai estragar. A mesma coisa é um projeto. Então não adianta ter lá uma Ferrari para eu gerenciar se eu não sei dirigir, se eu não tem quem sabe nem ligar, nem virar a chave. Eu acho que nem deve ser chave, deve ser algum botãozinho que aperta lá. Então, não adianta. Então, não se apeguem também à questão de ter que ter um programa para gerenciar projeto. Pode ser um papel de pão, desde que você tenha disciplina, tá? E desde que você faça o acompanhamento, beleza? Então a gente falou um pouquinho aqui sobre a estrutura, né, da empresa. Algumas empresas têm mega estruturas, outras são menores, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre estrutura organizacional, tá? Então, ou seja, se a empresa não tem uma estrutura organizacional, se a empresa não sabe quem é quem responde para quem, quais são os departamentos, essas empresas não conseguiriam produzir, não conseguiria nem usufruir, né, de maneira lógica ou prática dos serviços que elas entregam ou produtos. Então imagine aqui, né, uma empresa que não tem chefe, né, não tem líder. Todo mundo faz o que quer, a hora que quer, quando quer, se quiser, tá? Então, ou seja, imagine aí uma instituição de ensino sem o professor, sem o aluno, beleza? Imagine um hospital aí onde todo mundo realiza cirurgias. Não, não pode, não existe isso. Eu tenho que ter essa estrutura organizacional, tá? Então, uma das primeiras imagens que vem ou que deve vir à nossa cabeça quando a gente pensa em uma estrutura de empresa é a questão da hierarquia, tá? Então, nesse tipo de hierarquia, a gente consegue entender quem responde para quem está à frente de quem, né? Qual departamento, quem são as pessoas que respondem dentro desse departamento, para quem que respondem. Então, é importantíssimo a gente ter dentro da empresa a hierarquia, tá? Justamente para eu saber quem responde para quem eu devo cobrar, beleza? E ao mesmo tempo, no que diz respeito a responsabilidades que estão atreladas aí a cada pessoa, a cada departamento, né, eu consigo fazer aí a proporção salarial. É claro que quem está lá no topo, né, do organograma, a pessoa ela ganha mais. Então você consegue fazer aí atrelar, claro, ela vai ter mais responsabilidades. Consequentemente, ela tem que ganhar mais para isso, beleza? Então, assim, só dando um exemplo, né, de maneira bem simples, um líder de departamento, né, um líder de logística, por exemplo, cuja sua atribuição, sua responsabilidade é orientar, fazer com que os seus liderados rendam mais, ele não pode, ou pelo menos não deveria, né, ter o mesmo salário que os seus subordinados. E às vezes tem. Vocês conseguem pensar no exemplo, pessoal? Num chefe que em alguns momentos ele ganha menos que o subordinado dele? Quem arrisca aí um palpite? Bom, eu, eu arriscaria no caso se fosse um chefe ou um líder que acabou de ser promovido para um funcionário que já tem mais de 20 anos de empresa, vamos dar um exemplo. Não, não pode. Não, 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 não pode. Existe aí, ou, olha só, não pode. Você está vendo o mouse aqui na tela?
Ou pelo menos não deveria, tá? Porque na carteira desse cara, ele não pode ter alguém que está ganhando mais do que o líder. Então, o salário do líder, ele tem que ser, existe até alguns percentuais que o salário tem que ser maior que o seu subordinado, senão tem algo errado. Então, se existe aí, se você conhece alguém que está nessa condição, tá errado, tem que fazer um ajuste na carteira do cara. Beleza? Mas, beleza, não é isso. Ainda não é esse exemplo que eu queria ouvir. Vamos lá, alguém mais arrisca um aí? Ninguém? Alguém trabalha em vendas aí? Ninguém trabalha em vendas? Beleza. Então, imagina assim, ó. Você é um gerente de vendas, tá? E você ganha por mês aí, para ser gerente de vendas, R$ 10.000. É um bom salário. E aí você tem o vendedor que, dependendo de quanto ele vende, ele tem lá uma comissão sobre as vendas. E esse mês ele arrebentou de vender. E com a comissão ele tirou 12, 15 mil reais. Então, nesse caso, pelo fator comissão de vendas, ele acabou ganhando mais que o próprio chefe dele. Então, nesse caso, é permitido. Não é que é permitido, é que aí entra salário mais comissão. Pode ser que o salário dele seja R$ 1.000, por exemplo. Então, realmente, ele ganha R$ 1.000 e o chefe dele ganha 10. Mas em função dele ter vendido bem, a comissão que ele tirou, mais os R$ 1.000 que ele tem de salário, superou aí o salário do, do líder dele, do chefe dele. Beleza? Então, pessoal de vendas, eles têm uma forma de pagamento muitas vezes fora da curva, tá? Eles têm um salário fixo, mas tem a comissão que aí pode variar, tá? Então, não vamos entrar em detalhes de comissões e políticas de vendas, mas esse é um caso que o subordinado, às vezes, ou muitas vezes, ele pode ganhar mais que o chefe dele, beleza? Então, vamos lá. Então, falando um pouquinho de organograma, a gente entende aí isso como sendo a disposição dos cargos ou departamentos dentro de uma empresa, tá? Então, é através desse desenho, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a gente entende quem faz o que dentro da empresa, tá? Também por ele, a gente pode entender como será a comunicação entre as pessoas, os departamentos, né? Como que é o fluxo dessas informações. Então, a gente tem aí três tipos, tá? De fluxos. O horizontal, tá? Ele essa informação, ela flui, ela acontece entre pessoas que ocupam o mesmo nível hierárquico, né, de responsabilidade. Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, eu tenho comercial, eu tenho administrativo e eu tenho produção. Veja que o cargo é o mesmo, é o cargo de diretor. Só que um é diretor comercial, o outro é diretor administrativo e o outro é diretor de produção. Mas veja, a comunicação, ela anda, né, na horizontal, entre esses níveis, tá? Então, esse nível hierárquico, ele é o mesmo, beleza? No caso aqui, ele deu o exemplo de 2 vendedores, aqui eu trouxe para vocês de 3 diretores. É a mesma coisa, beleza? O outro ponto é a questão do fluxograma vertical. Então, ou seja, no mesmo departamento, só que com pessoas que ocupam cargos diferentes. Nesse exemplo aqui eu tenho
diretor comercial, diretor administrativo e diretor de produção. Nesse caso aqui eu tenho, falando para o pessoal de logística, quem está fazendo logística, nesse caso aqui eu estou falando de vocês muito em breve, se Deus quiser, beleza? E vocês fizerem por onde também, que não adianta só Deus querer e vocês não. Vocês estarão aqui, ó, gerente de logística, beleza? Dentro do mesmo departamento você tem o líder de logística e você tem dentro do mesmo departamento auxiliar de logística, assistente de logística e analista de logística, beleza? Então, ou seja, ela acontece de baixo para cima. Então, ó, no mesmo departamento, mas com pessoas que ocupam cargos de diferentes níveis na hierarquia. Exemplo, né? Um líder de produção instruindo um operador de máquinas. Tá? Então, vem de cima para baixo a informação. Beleza? Então, por isso que ela é vertical. Aí aqui está tudo junto e misturado, que é a diagonal ou transversal. Então, essa seria uma troca, essa é, né, uma troca de informações entre pessoas de diferentes níveis em que trabalham em departamentos ou áreas completamente diferentes. Exemplo, o líder da produção informando sobre a quantidade produzida para o gerente de marketing, tá? Então, aqui eu tenho tudo misturado. Eu tenho gerente de marketing, eu tenho líder financeiro, eu tenho auxiliar de logística, eu tenho assistente de logística, eu tenho auxiliar de produção. Então, aqui é todo mundo trocando informação entre os níveis. Beleza? Então, são esses três modelos, três tipos que a gente tem. Então, o que a gente pode perceber aqui, ó, que esses tipos de fluxos, né, eles ajudam as empresas a se, né, equilibrarem e, consequentemente, trabalhar de maneira mais organizada. Então, imagine aqui o gerente aí financeiro dando ordens para o pessoal da produção, né, sendo que, né, eles já foram instruídos pelo próprio gerente. Então, não condiz, tá? Então, certamente, nessa situação, teria aí um grande problema, não só na questão pessoal, né, já que um gerente está entrando numa área do outro, mas na questão aí, e o seguinte, será que você tem conhecimento para dar certa instrução para outra área? Então, por exemplo, será que um gerente de logística, ele tem conhecimento suficiente, às vezes até tem, mas seguindo a linha, de dar instruções para a equipe do financeiro? Talvez ele não tenha conhecimento técnico para isso, beleza? Então, isso serve, se eu sei para quem eu responder, se eu sei para quem que eu tenho que delegar atividades, isso escrito, desenhado no meu fluxograma, isso deixa a empresa muito mais organizada, com certeza, beleza? E aí imagine aqui, né, nesse caso, os funcionários, eles vão ficar doidos, mas espera aí, quem que eu vou obedecer? O meu próprio gerente ou o gerente financeiro que veio aqui e falou alguma coisa? Então, ou seja, você acaba por não ter essa organização, você acaba, né, deixando a tua empresa bagunçada, acaba deixando a tua empresa menos eficiente, acaba promovendo um ambiente onde a discussão ela pode ficar grande, né, e, consequentemente, você pode tornar a empresa menos produtiva, tá bom? Então, um outro ponto aqui que a gente tem que entender é que existem as separações, né, ou, né, as organizações através de tipos de departamentalização, tá? Existem aí, basicamente, 9 tipos de departamentalização. Mas o mais comum é a gente separar aqui as empresas em dois, usando, né, os tipos de funções, que é o funcional, e por processos.
Esse aqui é o que a gente mais tem dentro das empresas, e é o que a gente vai comentar. O funcional e o por processo, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses dois modelos. Então, a funcional, né, como o próprio nome já diz aí, é realizada de acordo com a função dos colaboradores dentro da empresa. Então, ou seja, as pessoas são separadas por aquilo que realizam no seu dia a dia. Então, um exemplo é a separação do pessoal de vendas. Então, ou seja, departamento comercial. Então, e do que a pessoa realiza, por exemplo, o processo de fabricação, tá? Que aí já entra dentro do departamento de processo fabril ou produtivo, que aí já é o processo que a gente usa dentro das áreas produtivas, tá? Em que aí os operadores, né, de máquinas e equipamentos são separados em seções. Então, a gente tem aí, por exemplo, dentro do metalúrgico, eu tenho N seções. Seção de corte, seção de solda, seção de montagem, seção de dobra, seção de pintura e assim por diante. Então, aqui eu tenho a funcional, onde eu separo aí por funções, né? Seja do departamento comercial, seja do departamento de produção, de logística, de financeiro, e eu tenho a dos processos, tá? Que aí eu vou separando dentro da empresa aí, né? Dentro das áreas produtivas, eu vou separando por seções, beleza? Vamos lá. Então, só finalizando o exemplo aqui, nesse exemplo dos processos, onde eu tenho seção de corte, seção de montagem, assim por diante, a gente vê que o pessoal que realiza a solda, por exemplo, não está ligado diretamente ao pessoal de corte e vice-versa. Então, eu tenho pessoas que estão dentro da seção de solda que realizam soldas, que realizam corte, que realizam a montagem, tá? Não tem essa ligação, beleza? Pelo menos diretamente. É claro que indiretamente existe essa ligação, por quê? Então, olha só, o pessoal do corte, ele vai ter que realizar a corta numa chapa, por exemplo, para que o pessoal da montagem possa montar, parafusar alguma coisa. E aí, consequentemente, pode ser que nesse processo de fabricação exista em algum momento alguma solda que tem que ser feita. Então, que tem que ser feita pelo pessoal da solda. Então, apesar de estar ligado diretamente, mas indiretamente ele acaba estando ligado porque para ele continuar o trabalho dele, ele precisa que o trabalho da seção anterior, da área produtiva anterior, esteja pronto para que ele possa dar sequência no dele. Beleza? Então, todas essas ações, elas têm que estar relacionadas com o plano estratégico. Consequentemente, o alinhamento das áreas e das pessoas envolvidas na elaboração desse projeto de implantação deve estar coerente, tá? Agora, imagine assim, toda essa divisão, né, e determinação em uma cadeia de suprimentos. Então, imagine todo mundo agindo, né? Eu vou voltar aqui um pouco, né, só para pegar o gancho aqui. Imagina aqui, ó, né, a questão dos processos, onde eu preciso, para dar continuidade no meu trabalho, eu preciso que a área anterior tenha feito o trabalho dela corretamente. Tenha feito da melhor maneira possível, com o máximo de empenho, entregue num prazo hábil para que eu possa finalizar a minha tarefa, tá? Então, isso tem que estar relacionado dentro de um plano estratégico, onde todo mundo tem que estar alinhado. As partes envolvidas têm que estar alinhadas com o que deve ser entregue, como deve ser entregue, com que qualidade isso deve ser entregue. Então, você imagina tudo isso dentro de uma cadeia de suprimentos, tá? Então, se
se dentro de uma empresa, né, que isso já é complexo, imagine aí eu tendo que fazer isso ligando aí 4, 5, muitas vezes, né, 10, 15, 20 empresas aí, uma conversando com a outra, para que no final eu possa entregar para o meu cliente final um produto, né, ou que eu possa satisfazer essa necessidade, tá? Então, no entanto, independente, ou seja, né, não importa qual é a dificuldade, né, é necessário definir a estrutura de trabalho, as atividades e a estrutura do fluxo do produto, do fluxo da comunicação, né, informação e os métodos que eu vou fazer, que eu vou aplicar para gerenciar tudo isso, beleza? Então, como resultado de tudo isso, a gente tem, é claro, a agregação de valor ao produto, através de criação de um conjunto customizado de bens e serviços. Veja, quando eu falo aqui, ó, customizado, eu estou fazendo esse produto para atender aquela necessidade. Eu consigo agregar valor. Tudo que é mais customizado, seja ele bem ou serviço, tá? Ele agrega mais valor para o cliente. Foi feito especificamente para mim. Foi feito para atender uma necessidade que eu tenho. Não foi feito para qualquer um. Tá? Então, foi bem customizado, beleza? Então, se eu consigo criar um conjunto onde eu consiga customizar bens e serviços, é claro que esse meu bem ou esse meu serviço, ele tem aí um valor, a percepção, e quando eu falo criar valor, não é ser mais caro, tá? Não é questão de valor, não é preço, mas é a importância, né? O quão importante, e é claro que com a agregação do valor, consequentemente, o preço ele fica mais elevado, tá? Mas essa agregação de valor não significa preço, é a importância que o cliente dá para aquele produto, em função de você ter feito algo customizado para ele. Um outro ponto é desenvolvendo competências em toda a cadeia produtiva. Se eu tenho um produto que ele é feito por pessoas que dentro, né, de cada pedacinho da cadeia produtiva desempenhou aquele papel, fez aquele produto ou fez aquele serviço dando o máximo, extraindo o máximo das suas competências, é claro que ao final do processo eu tenho um produto diferenciado, beleza? Um outro ponto é tendo mais velocidade na inovação dos produtos. Então, a gente tem hoje a questão da inovação, né, daquela coisa nova, de uma ideia diferente, de uma ideia inovadora. Então, quem não quer ter isso primeiro em mãos? Tá? Então, as empresas, elas jogam muito bem com esse tipo de característica de consumidor. É aquele cara que comprou um telefone, um celular hoje, né, e atende perfeitamente, mas amanhã saiu o mesmo modelo, mas com mais capacidade, ou que tem uma função Y ou X, esse cara ele já vai ficar instigado a comprar esse novo produto. Então, se eu tenho mais velocidade na inovação dos produtos, consequentemente eu acabo agregando, né, mais valor aí ao meu produto. Um outro ponto é ajudando tanto fornecedores como clientes a fazerem mais dinheiro. Então, a famosa relação ganha-ganha. Então, ou seja, vamos equilibrar essa balança. Não tenho nem mais benefícios para o meu fornecedor ou mais só para o meu cliente. Tá? Então, vamos estabelecer uma relação ganha-ganha, onde eu ajudo tanto o fornecedor como clientes, né? E a gente se mantém aí na linha do ganha-ganha. Beleza? Então, estabelecer relação de ganha-ganha. Aplicando uma abordagem holística, tá? Uma visão geral, pessoal, tá? Integrada da cadeia produtiva. Então, se eu tenho uma visão holística da minha cadeia de suprimentos,
e eu sei que o que acontece aqui vai afetar aqui ou afetar lá na ponta, né, eu consigo buscar solução, buscar alternativas, mas para isso eu tenho que entender todo o meu processo. Eu tenho que ter uma visão geral da minha cadeia produtiva, da minha cadeia integrada, né, de suprimentos, do começo ao fim. Não adianta eu ter uma visão só do que está acontecendo aqui na manufatura, não entender o que isso afeta aqui ou o que isso afeta mais para frente, tá? Então, visão holística, beleza? Para que eu possa gerenciar. Ok, então, quais são as dificuldades para eu implementar o meu supply chain management, né? O meu gerenciamento da cadeia de suprimentos? Então, a gente pode levantar aqui alguns fatores que levam o insucesso desse gerenciamento e, consequentemente, dos seus respectivos projetos. Então, um deles é a falta de conhecimento dos custos da empresa, tá? Hoje eu estava numa empresa em Araras, falando justamente da questão de falta do conhecimento dos custos da empresa. Se eu não entendo, se eu não sei mensurar, se eu não sei identificar os custos que a minha empresa tem, qualquer ação que eu faça vai ser uma ação feita no escuro, é um chute que pode dar certo ou que não pode dar certo, principalmente com relação a preço do produto. Então, ok, eu compro um produto a R$100 e vamos vender a 200, que aí eu tenho 100% de lucro. Essa é uma visão que, gente, a maioria dos empresários tem. Não, eu compro e eu multiplico o preço por 3 que eu tenho lucro. Só que está errado esse tipo de cálculo, tá? E às vezes o pessoal faz isso para todo tipo de produto. Então eu tenho lá 10, 15, 20, 30 produtos distintos, ou 1.000, 2.000 produtos, e eu sempre faço essa continha. Eu compro e multiplico por 3 e vendo. Só que dependendo do produto, você deveria multiplicar por 4. Dependendo do produto, você tem que multiplicar por 2, porque se multiplicar por 3, você fica acima do preço de mercado e ninguém compra, vai ficar encalhado. Então, ou seja, é imprescindível que se conheça os custos da empresa. Então, quanto custa a minha folha de pagamento? Quanto custa aí as minhas despesas operacionais? Quanto custa as minhas despesas administrativas? Eu tenho que entender isso para que eu possa formular meu preço, para que eu possa entender e equilibrar aí o meu fluxo de caixa. Então, ou seja, não conhecer os custos da empresa é um dos fatores aí que levam, né, ao insucesso de você montar aí uma cadeia de suprimentos, o gerenciamento. Então, quanto custa o transporte da fábrica para a redistribuição? Então, se eu não souber isso, eu já estou montando uma cadeia de suprimentos aí com uma informação importantíssima, que é o custo do transporte, e que eu não sei. Beleza? Ponto. Incompatibilidade de processos entre os integrantes da cadeia. Então, não encaixa. Se eu não tiver aqui, se não for compatível o meu processo, né, com a pessoa que está me fornecendo, senão eu não consigo ir para frente. Então, não vai dar encaixe, tá? Então, se eu não conseguir, se os meus processos de fabricação eles não são compatíveis com o tipo de matéria-prima que eu estou recebendo, se eu tenho que fazer muita adaptação para poder transformar aquela matéria-prima num produto acabado, se isso não encaixar, eu também estou sofrendo aí, correndo, né, um sério risco
desse meu projeto não der certo. Se eu estou montando um projeto de distribuição de produtos congelados e os meus caminhões não são refrigerados, não adianta. Ou se eles são refrigerados, mas eles refrigeram só até, sei lá, 0 grau. E eu preciso de produtos que têm que ser mantidos congelados. Então, está errado. Esse tipo de caminhão não serve, ele mantém refrigerado. Para congelado é um outro tipo. Então, eu tenho que ter compatibilidade entre os processos dos integrantes da cadeia de suprimentos. Beleza? Um outro ponto é diferentes sistemas de informação. Lembra, um dos pontos que nós falamos é que eu tenho que ter, um ponto importante, que eu tenha sistema de informação, tá? Que a minha operação seja suportada por sistema, tá? Né? Tem que ter aí uma informatização. E se esses sistemas, se eles forem começar, ok, eu tenho um sistema, mas um é de uma empresa, um ERP é de uma empresa, o WMS é de outra empresa, o outro ERP ele é de uma outra. Imagine a cada elo da cadeia aí, você ter essas informações gerenciadas. É claro, eu posso ter sistemas diferentes. E hoje a maioria dos sistemas eles conversam entre si, tá? Eles trocam dados. Só que se eu tenho vários sistemas diferentes, veja que a comunicação entre eles, elas têm que sofrer adaptações para que um entenda o que o outro está falando. Então, não é que não pode ter, tá? Você até pode ter, desde que essa comunicação seja bastante eficiente. Ok? Então, imagine um sistema com uma linguagem, um sistema com outra linguagem, e eles tendo que trocar informações entre si, tá? Então, isso dificulta aí o processo de gerenciamento dessa cadeia. Um outro ponto é aplicação e tempo necessário para implementação. Eu tenho que ter um tempo hábil. Esse tempo ele tem que ser conhecido. Quanto tempo eu levo para fazer tal operação? Quanto tempo leva para que eu possa ser abastecido com esse produto? Então, eu tenho que ter eu tenho que aplicar esses tempos nessa minha operação. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, peraí. Beleza. Então, esses tempos, eles têm que ser aplicados, eles são necessários, eles têm que ser aplicados para eu justamente poder saber de uma certa demanda, em função do tempo que eu tenho para cada aplicação, quanto que eu consigo, se eu não consigo ou não. Então, se eu tenho um tempo específico para entregar uma quantidade X de produtos, por exemplo, e eu recebo uma demanda muito grande, e eu não tenho, o tempo que eu tenho disponível não cobre aquela demanda. Então, eu tenho que saber o que fazer para o seguinte, olha, eu preciso aumentar meu turno, eu preciso, sei lá, mandar meu produto para um outro parceiro fazer, porque eu já conheço o meu tempo necessário para eu fazer isso, tá? Então, isso tem que ser conhecido, isso tem que ser definido, beleza? Para cada tipo de produto, para cada tipo de operação, para cada tipo de fase entre um fornecedor e o fabricante, entre o fabricante e o distribuidor e vice-versa, beleza? Outra coisa que a gente vê aí, que é um fator de insucesso, é o tal da expectativa irreal. Então, ok, eu tenho a expectativa de receber um bolo assim, um produto assim, mas a realidade é essa, tá? Eu tenho que ter isso, né? Eu tenho que saber trabalhar muito bem isso. Eu não posso pôr uma expectativa que eu já sei que eu não vou alcançar. Eu não posso pôr uma expectativa
num projeto de cadeia de suprimentos que eu sei que eu não vou, que é irreal. Eu tenho que ser pautado em expectativas que eu sei que elas podem acontecer, mesmo que seja essa daqui, tá? Mas eu não posso ser pego de surpresa. Estrutura organizacional. Eu tenho que ter. Nós acabamos de falar, né, sobre estrutura, sobre hierarquia, sobre organograma. Então, qual é a grande vantagem disso? É que eu sei quem responde para quem, que departamento, quem está ligado com quem, né? Quem é o manda-chuva. Então, eu tenho que ter aqui essa estrutura organizacional. E a gente chega ao ponto também, tá? Não tem no livro, mas a gente vê muito aí em empresas que, além dessa estrutura organizacional, que eu tenho aqui, né, as funções, os departamentos, eu tenho uma estrutura chamada estrutura por atividades. A gente utiliza essa mesma estrutura aqui organizacional. Então, por exemplo, aqui eu tenho diretor, tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu ver quem eu vou fazer de diretor. A Flávia, beleza? A Flávia é a diretora dessa empresa. Então, eu tenho aqui o nome diretor, Flávia. E aqui do lado, a gente abre uma caixinha nesse organograma funcional e a gente fala o seguinte: quais são as principais atividades da Flávia? Então, ela pode ter aqui gerenciar a empresa, novas estratégias, buscar novos negócios, buscar novos mercados, e assim por diante. Aí eu tenho aqui o meu diretor financeiro, que vai ser o Guilherme, beleza? Então, o Guilherme, diretor financeiro. Diretor financeiro é responsável baixar taxas de juros do mercado, melhorar a negociação, parará, e assim por diante. Tá? Eu consigo, além de falar, né, que essa pessoa aqui, que é a Flávia diretora, algumas pequenas atividades principais que ela faz, e assim sucessivamente, beleza? Fica até mais fácil para você entender, por exemplo, vamos lá aqui, logística. Então, embaixo de logística, gerente de logística, eu posso ter o setor de compras, eu posso ter aqui o setor de recebimento, eu posso ter o setor de faturamento, pode ficar embaixo da logística, e aqui eu coloco as atribuições de cada um. Então a pessoa vê assim, nossa, quem que emite nota fiscal? Deixa eu ver. Ah, tá, é a fulana que trabalha lá na logística. Sabe, então você começa a dar mais clareza ao que as pessoas fazem, para quem essas pessoas respondem e para quem essa outra pessoa responde. Tá? Fica muito mais organizado eu ter essa estrutura organizacional. Beleza? Um outro ponto é a cultura organizacional. Então, logo que se entra numa empresa, você já recebe lá, né, a missão, visão, valor, pelo menos deveria ser assim. Você recebe lá um manual de conduta dizendo o que a empresa preza, o que pode, o que não pode, o que é permitido ou não. Tudo isso faz parte da cultura organizacional da empresa. Então, se você consegue absorver essa cultura, se você consegue aplicar no seu dia a dia a cultura da empresa, trabalhar com honestidade, buscar sempre o desenvolvimento pessoal, intelectual, tudo isso que a cultura organizacional, se ela está inserida em você, obviamente, todo o teu trabalho, seja ele produtivo, seja ele mais na parte administrativa, você vai fazer acrescentando essa cultura da empresa, beleza? Consequentemente, o resultado final, seja do seu trabalho ou do seu produto, tá? Ele agrega, ele vai ter mais valor para o cliente, mesmo que às vezes imperceptível, tá? Ou muitas vezes não comentado, mas um pedacinho seu tem ali. E quando eu falo valor agregado para o cliente, não é só o produto final, não, pessoal. É numa ligação que o cliente faz para você, sabe, de ser atendido com respeito, de ser atendido com cordialidade, de ter aquele assunto que
que ele está te ligando, ou aquele problema ser resolvido, tá? Então, em tudo isso aí, você está agregando valor para o cliente, beleza? Isso aqui também é importante, ó. Você ter aí medidas de desempenho e critérios de avaliação e remuneração, tá? Quando eu tenho aqui, para todos da empresa, eu tenho alguns... Primeiro, eu estabeleço lá alguns critérios, né? Algumas medidas de desempenho, algumas metas, né? E aí eu tenho alguns critérios para avaliar e remunerar, né, um pouco mais a pessoa ou não, ou por mérito, ou por entrega de serviço com qualidade, ou algo assim. Quando eu tenho isso bem definido e bem aplicado, imagina você tá produzindo, né, um produto onde você sabe que você vai ser avaliado em cima daquela produção, se foi eficiente, se você não teve perda de material, se você conseguiu cumprir a meta que foi estabelecida. Imagina que você sabendo, se você cumprir tudo isso, você ainda tem alguma possibilidade de ter uma remuneração a mais, além do seu salário. Imagine qual o grau de comprometimento que você vai ter em executar aquele trabalho da melhor maneira possível, tá? E o que acontece com o teu produto final? Ele é feito com maior qualidade, ele é feito, ele é entregue no prazo correto. Entregando o produto no prazo correto, eu atendo o pedido no prazo correto, isso já agrega valor ao produto, né, à empresa, porque cumpre os prazos, tá? Então, são esses fatores que, se bem trabalhados, se bem gerenciados e implementados, né, conseguem gerar aí, agregar valor, né, para o cliente, tá? E beleza, pessoal, com esse último slide aí, a gente finaliza a aula de hoje. E aí fica mais esse exercício para vocês me entregarem. Na verdade, é só responder que chega para mim. De novo, eu não coloquei prazo, tá? Para entregar. Eu vou deixar aberto aí até o último dia possível para lançamento dos pontos, né? Então, quando for o último dia aí que eu posso segurar, eu vou avisar vocês, ó, quem não fez, faz até tal dia que eu já vou ter que lançar as notas. Aí depois eu vou fechar o questionário e aí não dá para vocês responderem mais, beleza? Pessoal, eu vou parar a gravação da aula aqui, porque então, esse aqui já vai ser o nosso próximo tema, beleza? Já está prontinho para vocês aqui. Eu vou parar a gravação da aula, porque eu vou falar com vocês agora sobre o trabalho, tá? Que eu quero que vocês entreguem para mim.